Amém, meus irmãos? Vamos ver qual vai ser a desculpa agora do Facebook, né? De falar que eu tô usando canção aqui que é restrita. Amém? Vamos lá? Vamos dar início àquilo que o Senhor Jesus colocou nos nossos corações a respeito dessa live especial. Eu quero estar fazendo uma sequência de 3 lives falando sobre o transtorno de personalidade narcisista. E hoje eu quero começar falando um pouquinho sobre esse assunto. Eu vou dar uma mera introdução sobre o assunto, porque é um assunto muito extenso, né? Tem muita coisa para se falar, tem muita coisa para se dizer sobre a personalidade narcisista. Então hoje eu quero falar um pouquinho, eu quero dar uma breve introdução em nome de Jesus, mas antes disso eu quero estar lendo aqui alguns versículos da palavra de Deus. Você vai entender o porquê eu vou estar lendo esse capítulo em específico que está aqui em Gênesis capítulo 4, que diz o seguinte: coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim, lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho, da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta. Verso 5. Ao passo que de Caim e da sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor, presta atenção nesse verso aqui que é muito importante, no verso 6. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado e por que descaiu o seu semblante? Se procederes bem, presta atenção também no verso 7. Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis o pecado jaz à porta, e seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Você vai ver aqui começando uma história de uma família disfuncional, né? A primeira família foi uma família disfuncional. A família constituída por Deus no Éden, Adão e Eva. Deus tira Eva da costela de Adão, né? Dá para ele uma ajudadora idônea e eles começam ali uma família. Amém? Uma família que Deus estabeleceu segundo um padrão de macho e de fêmea. Porque só macho e fêmea pode conceber. Só macho e fêmea pode procriar. Amém? Então, dentro dessa constituição, dentro dessa programação que Deus fez, como ele começa ali a família, Deus dá uma ordem para esse primeiro casal. Que esse primeiro casal não se alimentasse, não comesse da árvore que estava no centro do jardim, que era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque quando eles comessem, você já conhece a história, eles iriam morrer. Ali eles pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Saíram ali da comunhão com o Senhor. Tanto Adão como Eva. Aí começa aqui no verso 4, o capítulo 4, aliás, começa a história da família. Que eles continuam, cumprindo, mesmo depois de terem sido lançados fora do jardim, do lugar de delícia, de prazer, do lugar de comunhão com Deus, eles começam ali uma família, eles começam a se relacionar e Eva tem filhos. Ela tem Caim e ela tem Abel. Mas dentro dessa família disfuncional, presta atenção, Deus dá uma liberdade de escolha para Caim, uma liberdade de escolha para Abel. Amém? É esse que é o maior problema do transtorno de personalidade narcisista. Dentro do nicho cristão, tem muita gente que questiona assim: mas se esse homem mudar de vida, se essa mulher mudar de vida, Deus perdoa? Deus perdoa qualquer tipo de pecado, meus irmãos. O que é que precisa de acontecer com o pecador?
Ele precisa de ir diante de Deus, apresentar o seu pecado, apresentar a sua oferta, para que haja remissão, para que haja expiação. E precisa, depois disso, de haver um arrependimento nessa pessoa. Caim nasceu da mesma barriga que Abel. E duas pessoas com a personalidade extremamente diferente uma da outra. Abel resolveu agradar a Deus e Caim resolveu desobedecer a Deus. Amém? Essa é uma breve introdução da palavra de Deus. Tem muita gente, eu sou psicanalista. Amém? E também sou pastora. E dentro desse meio, né, da psicologia, o que é que as pessoas não aceitam? Que você introduza algo espiritual, que você fale da Bíblia, né? Apesar que o pai da psicanálise, né, Freud, ele conhecia da letra, ele conhecia da Bíblia, né? Não sei se converteu, porque ele tinha um mentor que era um pastor batista, que falava na vida dele. Pai do Senhor, pastora Silvana, seja bem-vinda, minha querida. Luiz Alberto, a minha irmã Divone, Eurico Euclides, seja bem-vindo em nome de Jesus. A paz do Senhor a todos que estão entrando aí. Amém? Ele conhecia da letra, mas não tinha revelação do Espírito. Então os psicanalistas, os psicólogos, os terapeutas, né, os coaches, muitas das vezes, não vão querer que você fale da palavra de Deus para falar sobre assuntos relacionados à psicologia, assuntos relacionados à mente, à emoção. Mas eu entendo, e você também que é cristão entende, como eu entendo, que nós somos um ser espiritual, que temos uma alma que habitamos num corpo. Então nós temos uma alma que é a sede das nossas emoções, da nossa psique. E nós somos uma geração extremamente enferma na alma. Aí você fala assim, isso é coisa só de gente mundana. Não. Há um alto índice de gente cristão, né, de mulher de Deus, de homem de Deus, com depressão, com ansiedade, com síndrome do pânico, com transtorno de personalidade narcisista, transtorno borderline, né, com vários tipos de doenças que são muitas mentais, outros transtornos, outras que são relacionadas à emoção. Amém? Então nós precisamos de entender isso, nós não podemos separar isso da igreja. Não podemos separar, nós somos um ser que temos uma alma, nós sentimos, Jesus sentiu, Jesus cirou, mas não pecou, Jesus chorou, Jesus manifestou o sentimento na morte do seu amigo Lázaro. Então Jesus estava mostrando que ele tinha sentimento e que nós, meus irmãos, somos seres humanos e também temos sentimentos. Temos emoções e que as nossas emoções podem ficar doentes. Amém? Então, a psicologia e muitos terapeutas aí não vão gostar que a gente introduza, né, a palavra de Deus. Mas Deus tem nos dado essa capacidade nesses dias de entender sobre o assunto. De princípio, eu quero te mostrar como eu comecei a buscar esse assunto, transtorno de personalidade narcisista. Eu tive um relacionamento abusivo por 9 anos com uma pessoa que era um pastor como eu. E dentro desse relacionamento abusivo, tem uma fase desse relacionamento abusivo que se chama descarte. Que a pessoa, quando ela não serve mais, porque o narcisista vê a vítima como um objeto, e esse objeto, ele tem uma função. Tem uma função de trazer validação, suprimento, né? De validar, de exaltar aquela pessoa que tem esse transtorno de personalidade. Enquanto eu estava validando essa pessoa ainda me mantinha ali no ciclo do abuso. Depois que eu não servia mais para validação, eu fui descartada. Amém? E aí dentro, mesmo antes do descarte, eu comecei a observar que aquele relacionamento tinha algo muito problemático. Porque eu sou uma pastora, eu sou convertida há mais de 25 anos e eu sou pastora há mais de 15. Então eu tenho experiência de sobra para lidar com pessoas. Pessoas de tudo quanto é jeito.
sabe? E a minha história, a minha família é bem parecida com a história de Adão e Eva, uma família extremamente disfuncional. Eu vim carregando uma carga ali de carência, de rejeição, de codependência, né? Por ter sido filha bastarda, por ter sido filha, por depois se tornado órfã, né? Então eu vim carregando várias situações e até chegar num relacionamento amoroso. E aí você vai falar assim, mas como a senhora, uma mulher de Deus, né, vai entrar num relacionamento abusivo? Meus irmãos, é o que eu quero que você entenda. Eu só fui entender sobre esse transtorno, porque o transtorno fala também muito a respeito do caráter. O transtorno de personalidade não é uma doença mental, é uma forma de ser da pessoa, é um jeito de ser. É a forma que foi conduzida, formação da personalidade, o caráter daquela pessoa. Amém? Então eu entrei dentro desse relacionamento, conheci essa pessoa dentro da igreja, né? Nós dois ali fazendo a obra de Deus. E até então eu não conhecia, eu só vim entender depois que o estrago já tinha sido feito. Amém? Em várias áreas da minha vida. Então Deus, meus irmãos, me colocou aqui, não foi só para mim falar da palavra de Deus. Deus me colocou, eu estava pensando hoje, Deus, como é que eu fui parar no YouTube falando de relacionamento abusivo, Deus? Deus, por quê? Né? E aí Deus ministrando no meu coração. Meus irmãos, Deus nos usa em áreas diversas. A palavra de Deus é multiforme sabedoria. Então ele pode pegar uma mulher, né? Ele pode pegar um homem e fazer dele o que ele quiser e usar ele na área que ele quiser. Então Deus está me usando aqui para impartir para você, para te mostrar a realidade do que está acontecendo nessa geração dos selfies. Nós somos uma geração, meus irmãos, se ouve falar sobre transtorno de personalidade desde a década de 70, sabe? Mas hoje nunca se viu tanta gente com esse transtorno. Nós somos uma geração extremamente narcisista. Pensa aqui comigo, a gente passa diariamente tirando selfie. Nós somos uma geração extremamente egóica. Nós somos uma geração extremamente abusiva e manipuladora. Muitos de nós, meus irmãos, achamos que o mundo gira em torno do nosso umbigo. Amém? Então, não pense que isso está restrito a algumas pessoas e a alguns lugares. Eu quero te falar também que esse transtorno de personalidade narcisista, ele é 50 a 75%, ele está na personalidade de homens. E 7% da população, isso é um diagnóstico, né, feito, 7% da população do mundo tem o transtorno de personalidade narcisista. E aí você vai pensar assim, mas como isso acontece dentro da igreja? Espera aí, calma aí, eu vou dar a continuidade dessa introdução até a gente chegar lá, né, na realidade do transtorno de personalidade narcisista. Como eu já disse, é a tendência que veio para ficar. Veio para ficar esse transtorno de personalidade narcisista. Então, de repente, dentro da sua casa tem alguém que tem esse transtorno ou tem traços. É seu filho, é seu pai, é sua mãe, é o seu patrão, é o seu melhor amigo, é o seu esposo, a sua esposa, o seu pastor, a sua pastora. Há um alto índice dentro das igrejas, né? Pessoa que tem esse transtorno de personalidade narcisista. Eu creio que lá na terceira live, lá eu vou falar muito sobre o narcisista religioso. Você vai entender de tudo que eu passei e de repente você também que me acompanha, tem muita gente que me acompanha e tem vergonha.
sabe? Tem muita pastora que passa pelo que eu passei, tem muito pastor que passa pelo que eu passei, mas tem vergonha de se mostrar, tem vergonha de contar a história, com medo da discriminação, de ser colocado de lado. Amém, meus irmãos? Presta atenção aqui. Como eu já disse, hoje 7% da população tem o transtorno, 50% a 75% são homens. Então a nossa sociedade, bem mais específica, na nossa geração que nós estamos vivendo, nós somos a geração narcisista. Nós somos a geração hoje dos selfies. Nós somos a geração hoje do ego, da vaidade, sabe? Da validação. Nós somos a geração que, se eu posso dizer assim, o transtorno de personalidade narcisista se tornou uma ideologia. Uma pessoa me contou o seguinte, porque viu que eu falava sobre o assunto, chegou assim em off, né? Lá no privado. E me perguntou assim, pastora, meu namorido, né? Porque eu falo para tudo quanto é tipo de gente. Eu não estou restrita aqui só ao meu nicho religioso. E essa pessoa me perguntou assim, o meu namorado colocou uma postagem falando sobre ele. E no meio da postagem ele falou que ele era um narcisista. O que a senhora acha disso, pastora? Eu falei, minha irmã, eu acho que você tem que abrir o olho, né? Porque se a pessoa ela acha que o transtorno de personalidade ou ter traços narcisistas é algo normal, você tem que observar essa relação sua, que pode se tornar uma relação extremamente abusiva. Aí tudo que acontecia lá, ela vinha me contar, né? Aí e aí, pastora? Eu falei, eu não quero saber de nada. Porque eu não quero entrar na sua relação. Eu não quero entrar na sua vida. A não ser que você marque comigo, né? Uma terapia, a gente possa ali conversar sobre o assunto, mas eu não vou, né, influenciar você no seu relacionamento. Porque ela queria que eu influenciasse ela queria que eu guiasse ela queria que eu falasse na vida dela. Eu falei, não, eu não quero falar, eu não quero me posicionar a respeito do seu relacionamento. Você escolheu estar com essa pessoa, você sabe da personalidade dela, você, bem melhor do que eu, conhece ele, se realmente ele é ou não um narcisista. Então, entenda isso, né? Que hoje nós vivemos em meio a essa ideologia. Mas vamos lá, eu quero introduzir aqui para falar a respeito da palavra narcisista, ou narciso, ou narcisismo. Foi-se contada uma lenda da mitologia, né, sobre o mito de Narciso. Narciso era filho de um deus, né, Céfiso, rei dos lagos, né, com uma ninfa, e ele nasceu muito bonito. Presta atenção aí, como é que começa a história aí do narcisista, né? Eles dão esse nome por causa aqui dessa mitologia grega. Ele nasceu muito bonito, e os seus pais, com medo ali dos outros deuses matarem o seu filho, o Narciso, ficaram com medo dele desenvolver ali uma arrogância funesta, né? Uma arrogância destruidora. E eles foram até ali um guru, né, da época, para que aquele guru pudesse prever o futuro de Narciso. Aí esse guru disse o seguinte: não vai acontecer nada, a não ser que ele não veja sua imagem refletida. Naquela época, meus irmãos, não havia espelho, havia água, né? E ele vai até uma fonte dessas águas, e perto daquela fonte havia uma deusa, uma ninfa, que se chamava Eco. E ela se apaixona por Narciso, e Narciso repugna ela, né? Fica com nojo dela, rejeita ela, não quer, né, receber aquele sentimento de amor que aquela ninfa estava dando para ele, e de nenhuma daquelas outras ninfas, daquelas outras deusas. E ele vai até esse poço para tomar água, e quando ele olha para aquela água, ele se vê. E a partir daquele momento ele se apaixona por ele mesmo.
E a água se movimentava, porque ele se movimentava e ele olhava para aquela água, ele começou um relacionamento com ele mesmo. Ele se apaixona pela personalidade dele, pela pessoa dele, pela fisionomia dele. E aí o que acontece com o transtorno de personalidade? Essa pessoa, ela começa ali a reproduzir na outra pessoa a própria imagem dele ou dela. Porque você viu aí falando que é de 50% a 75% são homens, mas também mulheres são narcisistas, meus irmãos. E são demais, né? De repente você vê dentro da igreja aí uma mulher assim muito, né? Ai, com aquela aparência de mulher delicada, de mulher ali simples, de mulher extremamente religiosa, mas que por detrás tem uma extrema arrogância, né? Um extremo ego, uma extrema vaidade. Ali uma pessoa completamente oca por dentro. Sem um pingo de empatia. Então, de repente, você pensa assim, não, a pastora ela só fala mal dos homens. Não. Eu sei discernir o que é o papel de um homem, eu sei discernir o que é o papel de mulher. E eu, meu irmão, minha irmã, eu nasci para ser esposa, eu nasci para ser mulher de Deus. Eu sei muito bem qual é o papel de uma mulher. O papel de uma mulher é do lado de um homem. Eu só sou pastora porque eu não tenho pastor do meu lado. Porque o papel de ser pastor, porque pastoreio é algo muito pesado para uma mulher. Deus fez pastoreio para homem, para figura masculina. Mas como nós vemos hoje, né, muitos homens não querem estar no papel, né, de sacerdote, de profeta, de protetor, de provedor, né? Muitos homens dessa geração não estão tendo esse discernimento do porquê que Deus chamou eles. Deus tem levantado mulheres. Deus tem levantado mulheres. Muitas das vezes até para exercer a função de pastora. Amém? Eu entendo muito bem qual é o meu papel. E eu entendo o que é ser mulher. E eu entendo que mulher deve ser submissa a um homem. E uma das maiores características da mulher narcisista é que ela não consegue se submeter. Amém? Então, ele, ali a partir daquele momento, ele começa a se idolatrar, né? E ele começa a entrar ali em inanição e fica com fome e ele morre de fome ali, olhando para a própria imagem dele. Olha aí, a que extremo chega, né, a idolatria da pessoa para com ela mesma. Vamos pensar aí que essa história é bem parecida com a história ali, né, de Lúcifer, né? Até porque a Bíblia não fala a respeito de Lúcifer, a Bíblia fala a respeito de anjo de luz, né? Que ele quis ser semelhante ao Altíssimo. E antes dele fazer todo aquele comércio lá no céu, né? Esse comércio era ficar ali, falando na cabeça dos outros anjos contra Deus, né? Querendo tirar Deus da posição de Deus, para que aqueles anjos o validassem, o adorassem. Amém? Então é muito parecido esse transtorno de personalidade com aquilo que Lúcifer fez lá no céu, né? Aquele comércio. E aí Deus precipita ele para a terra, né? E precipita também esses anjos, né, que receberam essa influência, essa manipulação ali de Lúcifer. Porque Lúcifer quis ser Deus. E da mesma forma, essa pessoa que tem esse transtorno de personalidade narcisista, ela quer ser Deus. Ela quer ser adorada. Você entende que no final, quando Jesus voltar, né, num arrebatamento, muitos falam que o arrebatamento é depois, né, de tudo que vai acontecer, né, do prejuízo que o anticristo vai trazer, ou antes, né, mas isso não importa. O que importa é que uma agenda, né, do anticristo já foi aberta e os súditos do anticristo serão pessoas que têm esse transtorno de personalidade narcisista. E uma das exigências do anticristo é a adoração.
Ele vai exigir adoração. Porque a maior inveja do diabo, a maior inveja dessa pessoa que tem um transtorno de personalidade narcisista, é que quando a pessoa entende que ela está dentro de um ciclo do abuso, que ela está debaixo de um engano, ela deixa de adorar. Aquela pessoa estava lá no patamar de adoração, aquela pessoa estava lá no pedestal, e a pessoa que é a vítima, ou a sobrevivente, ou a mais que vencedora, o que ela faz? Tira essa pessoa do pedestal. Tira esse homem, tira essa mulher, tira esse pastor, tira essa pastora, tira esse político, tira esse irmão, tira esse patrão lá do pedestal de adoração. Amém? E a partir daquele momento que ele vê a sua imagem e ele fica olhando para aquela imagem, olhando para a imagem dele ali de Narciso, ele fica sem se alimentar e ele morre. Ele morre de fome, ele morre de inanição. E isso que nós precisamos de entender, né? Porque ele não conseguia parar de se adorar, ele não quis sair dali. Ele não quis parar de olhar para ele mesmo, de se ver. Amém? Então essa foi a lenda, né? E que muitos, esse mito, usam o Narciso para dar ali o nome para o transtorno de personalidade narcisista. No final do século XIX, psicólogos e psiquiatras usaram pela primeira vez a palavra narcisismo. Nesse tempo que nós estamos vivendo aí, como eu falei, a partir do boom da internet, começou a se ouvir e a se entender sobre o transtorno de personalidade narcisista. Ninguém está alheio a esse assunto. Pode até ser que você não conheça, como eu não conhecia até 3 anos atrás. Eu não entendia sobre o transtorno. Ainda estou aprendendo. Eu não entendi. Eu achava assim que era um relacionamento complicado. Eu achava que aquela pessoa era uma pessoa doente. Eu achava que aquela pessoa ela era endemoniada. Eu achava que aquela pessoa... várias coisas dela, mas eu não entendia que aquela pessoa tinha um transtorno de personalidade narcisista. E que ela usava ali aquele transtorno para destruir as pessoas que estavam ao redor dela. Então, mesmo antes, né, como eu disse, de Freud falar sobre o assunto, pessoas já estavam falando, outros psicólogos e psiquiatras já estavam falando sobre esse assunto. Né? Eles falavam a respeito dessa perversão, né, que o narcisista reproduz através da projeção. Então foi isso que o Narciso fez ali. Ele projetou sobre ele mesmo a adoração. Então ele projeta na vítima. Ele quer que eu e você venhamos o adorar, colocar ele ou ela como Deus. E aí começa tudo na infância. Você vai começar a entender agora como é que começa o transtorno de personalidade narcisista. E você precisa entender que há um transtorno, né, de personalidade narcisista, que é uma patologia, que é uma forma de viver, que é uma personalidade doente, uma personalidade disfuncional, e há também traços. Todos nós nascemos com traços narcisistas. Eu não posso dizer que nasceu, amém? Eu não posso, porque os psicólogos vão falar que não se nasce. Não se nasce, é um comportamento adquirido a partir da infância. Mas eu acredito que isso vem também dos pais e pode ser uma maldição, pode haver também algo genético que pode fazer com que a pessoa adquira esses traços e se torne na vida adulta uma pessoa narcisista. Então Freud explica, e ele usa uma palavra, usa uma frase a respeito do bebê. Sua Majestade bebê. Toda criança, meu irmão, minha irmã, presta atenção, você, principalmente mãe, né? Como é que é o comportamento do bebê? O bebê se acha. O bebê quer tomar conta de toda a situação na casa. Então ele começa a entender que se ele chora,
né? O pai e a mãe vêm, né? Se ele dá um gemidinho, o pai e a mãe já correm para ver o que é que está acontecendo. Às vezes os pais ficam sem dormir, né? Nos primeiros dias do nascimento do bebê, com medo do bebê parar de respirar. Então o bebê, ele já entende, né? Por isso que Freud disse, Sua Majestade o bebê. Porque o bebê se torna ali como se fosse um rei, como se fosse um Deus para os seus pais. Amém? Então, como eu já disse de princípio, todos nós nascemos com traços. Mas aí a gente vai crescendo, pode ser que isso evolua, dependendo da forma com que essa criança foi criada. Como é que ali a família conduziu o crescimento, a formação do caráter dessa pessoa? Como é que a sua família conduziu a sua vida? De repente, das outras duas lives, você vai entender que de repente você tem um transtorno de personalidade narcisista. Ou você tem muitos traços desse transtorno. Então, por isso, que dentro desse, se eu posso dizer assim, desse relacionamento dos pais com o bebê, essa personalidade, ela precisa de ser frustrada. Amém? Como que precisa de ser frustrado esse bebê? Porque senão, na vida adulta, ele pode se tornar um narcisista, uma narcisista. Então o pai e a mãe, ele precisa de frustrar, né? Essa personalidade egóica do bebê, de achar que ele é o centro das atenções. Mas como é que é a função? Qual que é a função do pai e da mãe? Qual é o papel do pai e da mãe na vida do bebê? É trazer o desenvolvimento através da boa validação, né? A criança vai crescendo, ali no seu um aninho, os pais começam a validar, né? Começa a falar, parabéns, você está aprendendo a andar, né? A criança começa a comer, o papai e a mãe aplaudem, são boas validações. Dando amor, né? Suprindo aquela criança com o amor que ela precisa, dando bom exemplo para os filhos, né? Antigamente os nossos pais falavam assim, faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço, né? Não adianta. Os nossos filhos, né? E nós, como eu já disse, eu vim de uma família extremamente disfuncional, eu reproduzi aquilo que eu via na minha casa, né? A bebida, os vícios, tudo que os meus pais fizeram, eu comecei a reproduzir. Tudo que a minha família fazia, eu também comecei a reproduzir. Porque foi isso que eu aprendi. Amém? Então os nossos filhos, né, as crianças, vão aprender sim com o nosso exemplo. Sendo ele bom ou sendo ele ruim. Carinho, a gente precisa dar carinho para os nossos filhos. E precisamos também dar disciplina. Nós somos uma geração que estamos criando os nossos filhos sem disciplina. Por isso que nós somos a geração, né? Nós temos falado aí da geração Nutella. Porque nós não estamos permitindo os nossos filhos passar por lutas. Nós não permitimos nossos filhos passar por privação. Nós não permitimos os nossos filhos enxergar o que é viver. E aí eles começam a crescer e eles começam a se tornar pessoas melindrosas, né? Homens doentes, homens rasos, mulheres fracas, homens fracos, homens doentes, mulheres doentes. Porque lá atrás o pai e a mãe não deu a disciplina necessária para esse filho, para essa filha. Então, desde muito cedo, o bebê começa com uma simbiose que precisa ser rompida pelo pai. O filho mantém uma simbiose muito próxima com a mãe. Então o filho, sendo ele homem ou sendo ela mulher, precisa, a partir daquele momento, se identificar com a figura masculina, olhar para aquele homem, ver ele como pai, porque é o pai que ensina a respeito do relacionamento com Deus.
Quando os filhos olham para a figura masculina, sendo ele homem ou mulher, eles estão vendo a figura do pai. E eles podem assemelhar esse pai a Deus. Então, os nossos pais foram péssimos pais, nós não vamos conseguir ver Deus como pai, como um bom pai. Que cuida, que provê, que dá destino, que salva, que liberta, sabe? Que encoraja, que dá amor, que dá carinho. A gente não vai conseguir ver Deus assim, a gente vai conseguir ver Deus como a gente via os nossos pais, a figura masculina que teve na nossa casa. Vocês entenderam que a criança, desde do começo, ela tem esses traços. Eu e você, quando éramos crianças, tínhamos esses traços. Precisa de haver esse rompimento dessa simbiose. As crianças precisam ser frustradas nessa personalidade narcisista delas desde a infância. O pai e a mãe têm que romper com esse padrão, falar para elas, olha, até aqui você pode ir. Aqui você tem que obedecer, isso você não pode fazer, você não pode ser egoísta, você tem que amar o próximo, você tem que respeitar os mais velhos, você tem que respeitar sua mãe, você tem que respeitar o seu pai. Amém? Você tem que respeitar a figura feminina, você não pode bater na sua irmã, você não pode abusar da sua irmã. Mas muitas das vezes isso não vai acontecer. E aí, por causa desse ambiente, né, disfuncional, por causa dessa família disfuncional, muitas das vezes essa criança vai sofrer o quê? Abuso emocional, abuso espiritual, abuso familiar, abuso físico, abuso mental. Então essa criança, ela pode se tornar uma criança traumatizada. E um dos gatilhos para se tornar, para ter essa personalidade, desenvolver essa personalidade narcisista, um dos gatilhos são os traumas, são os abusos, o abandono, a bastardia, né? É o pai que se relaciona com uma mulher fora do casamento e tem filhos. Vai gerar filhos bastardos. Eu fui bastardo até os meus 40 anos de idade. Na minha identidade tinha XXX no lugar de pai. Então, nós somos uma geração de bastardos, nós somos uma geração de filhos e filhas órfãos, de pais que estão dentro de casa, só estão ali no mesmo ambiente, mas não fazem o papel de pai e de mãe na vida daqueles filhos. Os pais daqueles filhos são celular, amém? São a internet. Antigamente era a Xuxa, né? Hoje é a internet. Então, ele vai começar ali a receber essa carga, né? E vai começar a desenvolver, através dessa família disfuncional, esses padrões de narcisismo. Por causa dessa bastardia, por causa dessa orfandade, por causa dos traumas, por causa da falta de validação dos pais, né? Tem pai que só fala pro filho que ele é ruim, que ele não presta, que ele não vai chegar lá em lugar nenhum, né? Que ele é feio, que a outra irmã é mais bonita, que ela é feia, que ela é ridícula, né? Que ela não aprende, né? Que é burro, que é burra. Nunca consegue validar. O filho tá mostrando pro pai, tá mostrando pra mãe, né? Tá chamando a atenção dos pais. Olha pra mim, mãe. Olha pra mim, pai. Às vezes com atitudes ruins. Isso também é chamando a atenção dos pais. Os pais não conseguem validar. São pais abusivos, né? São pais que negligenciam os filhos, né? No comer, no beber, no vestir, no cuidado, né? São pais que colocam, muitas das vezes, também os filhos como centro das atenções. Por que muitas das vezes os pais fazem isso com os filhos? Eles mantêm os filhos nesse padrão de narcisista, porque eles têm os traços. E muitas das vezes os pais também são narcisistas. E eles vão formar a mesma cultura, a mesma ideologia na mente dos seus filhos. Então eles vão projetar nesses filhos um excesso de amor, um excesso de validação, um excesso de superioridade. Vai colocar na vida dos filhos uma falta de limite,
uma grandiosidade, eles vão projetar nos filhos como se eles fossem melhores do que as outras crianças, melhores do que os outros jovens. Não tem gente assim? Né? Nós somos uma geração assim que não respeita os mais velhos. Tem jovem que não respeita os mais velhos, que não honra os mais velhos, que não honra nem o pai nem a mãe. Mas por quê? Porque os próprios pais ensinaram esse padrão para os filhos. Ensinaram que os filhos, né, a partir do mau exemplo deles, né, a desrespeitar as pessoas, porque são pessoas, os narcisistas são pessoas extremamente sem caráter. Então um pai e uma mãe que não tem caráter, eles vão formar pessoas, vão formar jovens e adultos também mau caráter. Então eles não frustram essas crianças. Eles não frustram esses jovens, não quebram esse padrão de superioridade que o narcisista, de grandiosidade que o narcisista tem. Eles não quebram, eles não frustram. Eles até incentivam, né, essa forma egóica de viver, de pensar só em si mesmo. E essas crianças um dia vão se tornar jovens e esses jovens um dia vão se tornar adultos e vão se tornar também pais, vão se tornar mães, vão se tornar esposos, vão se tornar esposas, vão se tornar pastores, pastoras, vão se tornar patrões. Amém? Então, é assim que começa dos ensinamentos, né, da psicologia, né, lá no DSM-5, fala que muitas das vezes essa formação vem através dessa família disfuncional. Ok? Mas aí é um paradoxo, né? Toda a grandiosidade que eles demonstram, que o narcisista demonstra, lembra lá de eu falar de Lúcifer? Lembra lá de eu falar de Caim, né? Caim, Deus deu uma oportunidade para ele olhar o pecado que estava à porta dele e não se submeter ao pecado, né? Mas ele quis fazer a vontade da carne, ele quis fazer, prosseguir com aquela família disfuncional dele, aquela forma de pensar da família dele. E ele fez a escolha errada, ele fez a escolha para o mal. No entanto que Abel fez a escolha para o bem, ao ponto de Caim ter extrema inveja do irmão dele, porque o irmão dele era extremamente empático, era empata, e Caim era extremamente egoísta. Então, o narcisista, meu irmão, minha irmã, eles demonstram essa forma de grandiosidade. Eles se acham. E a gente costuma dizer assim, só que não, né? Eles se acham, só que eles não são tudo isso. E essa grandiosidade é apenas um mecanismo de defesa. Por quê? Por causa dessa falta de autoestima. É aquela questão do conflito da desvalorização com a valorização que eles não tiveram. Então eles vão buscar a valorização por fora, porque dentro deles há um vazio do tamanho de Deus. Eles não receberam validação do pai, da mãe, eles não receberam o amor do pai e da mãe, são pessoas doentes na alma, são pessoas traumatizadas, mas como eu disse, Abel, ele teve uma escolha, Caim teve uma escolha. Então a gente pode pensar assim, não, a pessoa que tem um transtorno de personalidade narcisista é um coitadinho. Ah, porque ele sofreu na infância, ele foi traumatizado, ele foi abusado sexualmente, ela foi abusada sexualmente, tadinha, ela era bastarda, ela não tinha pai, ela não tinha mãe, a mãe rejeitou, o pai rejeitou, por isso que ele é assim, ele é egoísta. Ele é soberbo, né? Ele não tem empatia pelo próximo. Ele usa as pessoas como objeto. Muitas pessoas acham que eles são coitadinhos, só que não. Eles sabem muito bem o que eles estão fazendo. Como Caim sabia, Deus ainda avisou ele antes.
Ele sabia que ele estava fazendo algo errado. Ele sabia que a partir daquele momento, se ele desse prosseguimento ali para aquela cultura narcisista, ele iria assassinar o irmão dele. Então há esse conflito dentro deles. Eles estão o tempo todo buscando validação de alguém, porque eles não têm dentro deles, sabe? Eles são vazios, eles são ocos. Então nós vamos ter que lidar, muitas das vezes, meus irmãos, com essas pessoas do nosso lado, infelizmente, que têm os traços narcisistas. A gente vai ter que lidar com pessoas que têm o traço, alguns traços, mas não tem o transtorno de personalidade narcisista. Não se encaixa lá, né, de todos os traços que são necessários para ser diagnosticado com esse transtorno. Às vezes é uma pessoa egoísta, às vezes é uma pessoa ali que tem um senso de superioridade, né, de grandiosidade, gosta muito de falar de si mesmo, né? Porque tem gente assim, não tem, né? Não, porque eu sou muito inteligente. Ai, eu sei demais. Não, eu sou muito bonita. Eu sou muito bonito. Né? Tem gente que nós vamos ter que conviver que é assim, que se acha demais, mas eles não têm o transtorno de personalidade, só têm os traços. Mas aí como é que eu descubro, né, que essa pessoa tem esse transtorno de personalidade? Vou mostrar alguns traços aqui, algumas características, né? Traços com padrão repetitivo que possam causar dano para as pessoas ou para eles próximos, para pessoas próximas deles, geralmente o pai, a mãe, os filhos, né, a esposa, o marido. Então o traço, muitas das vezes, a pessoa vai ter alguns traços ali que não vai prejudicar o relacionamento dele a ponto daquela mulher pedir o divórcio, a ponto daquele homem pedir o divórcio, a ponto daquele membro sair da igreja por não suportar o narcisismo daquele pastor, daquela pastora. Porque de repente são alguns traços. Não é o transtorno em si. Amém? Então precisa de ter essa característica padrão, que é um padrão repetitivo, que causa dano para ele e para as pessoas que estão ao redor dele. Eles têm uma busca por reasseguramento, né? Se há no outro tudo o que ele precisa de ter pessoas do lado dele, junto com ele, que valide ele o tempo inteiro. Ele precisa de ter perto dele pessoas que ele possa usar, pessoas que ele possa sugar. Nós costumamos dizer que nós somos como se fosse um suprimento para a fome insaciável desse narcisista. É como que se eles fossem vampiros que sugassem a energia daquela pessoa, que sugasse o sangue, a vida daquela pessoa, em várias áreas. Então eles vão usar essas pessoas como objeto para realizar os seus desejos. Então quais são os sintomas que estão dentro desse transtorno? Falsidade, né? São pessoas extremamente falsas. Eles têm dentro deles uma extrema vergonha, uma sensação de incompletude, né? Porque eles são vazios e só quem nos completa é Deus. Abel, né, mesmo diante daquela família disfuncional, ele era completo por Deus. Por isso que ele ofereceu uma boa oferta a Deus. Ele conhecia a Deus. Ele sabia como é que deveria oferecer um sacrifício para Deus. Então essas pessoas são vazias, elas não têm o amor de Cristo dentro delas. E quase nada de autoestima. Por isso que eles precisam de validação. Por isso que eles se protegem, sabe? Eles colocam ali uma barreira de proteção para mostrar para nós que eles são demais. Eles chegam se mostrando ali com o peito de pombo, muitas das vezes, né? Entram nos ambientes ali mostrando que eles são maravilhosos, que elas são maravilhosas. E aí posta aí na internet, né? A beleza,
posta na internet o carro, a casa, né, a família maravilhosa, só que não. Então, eles podem fazer com que as pessoas se sintam extremamente prejudicadas a partir desse padrão repetitivo que eles têm. Eles ficam com uma exigência extrema, né? Para manifestar essa autodefesa, eles começam a ter essa grandiosidade. E algo que há muito latente dentro do narcisista é um extremo ódio de quem tem empatia. Por isso que eles fazem mal para suas vítimas, de forma repetitiva e consciente. Porque eles têm muito ódio daquele que é empático. Eles têm muito ódio daqueles que têm o amor de Cristo dentro deles. Então eles se acham autossuficientes. Eles são extremamente perfeccionistas, vaidosos, têm esse senso de superioridade, uma extrema arrogância, orgulho. Como eu já disse, eles são extremamente invejosos e egoístas. Então essa personalidade, meus irmãos, não é uma doença. Amém? Para me encerrar aqui, é uma forma de ser. Eu apresentei alguns traços e na próxima live eu quero realmente falar a respeito dessa personalidade narcisista, né, dentro desse padrão repetitivo no qual o narcisista usa dentro dos seus relacionamentos, seja relacionamento amoroso, seja relacionamento de amizade, trabalho, igreja, família, casamento. Amém? Então semana que vem você não pode perder. Na próxima sexta, nós vamos estar dando continuidade para esse assunto. Amém? Não se esqueça de estar compartilhando com mais alguém. Você pode, de repente, estar salvando uma vida, dando esse conhecimento, dando esse entendimento, dando essa revelação para outras pessoas a respeito do transtorno de personalidade narcisista. Amém? Um grande abraço e até sexta-feira, né? Até segunda-feira, né? Aliás, até segunda-feira, no Abrindo a Bíblia. Mas para você que está me ouvindo aí da rádio, meu querido, minha querida, até amanhã. Amém? Às 18 horas nós temos um horário marcado aqui, né? Juntinho aqui na audiência do Falando a Verdade. Amém? Eu aguardo todos vocês. Um grande abraço e até mais, se assim o papai permitir.